Apocalipse 1:9 diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de uma trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz era como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o do sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tendo as chaves da morte e do inferno. Quem crê que Deus está neste lugar? Pai, oramos e pedimos que a tua palavra seja como uma semente em nossas vidas. Nós declaramos isso pela autoridade do nome de Jesus. Diga assim comigo: pelo poder da palavra eu sou salvo e liberto. Aproveite e segure tua Bíblia. Quem está trazendo Bíblia aqui de papel? É isso aí. Deus me falou, me cobrou isso. Pede para o povo trazer a Bíblia de papel. Não vale pegar a Bíblia da esposa. Bíblia de papel. Levanta a tua espada aí, diga assim: pelo poder da palavra eu sou salvo e liberto, curado e abençoado, e guiado para os céus. Diga assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quem crê nisso em nome de Jesus? Se você crê, dá glória ao Senhor. Muito bem. João é o único dos apóstolos, o único discípulo de Jesus que sobreviveu à matança contra os apóstolos. Roma matou todos os apóstolos, martirizou todos os apóstolos. Todos os apóstolos morreram tragicamente torturados, decapitados, crucificados, queimados vivos. E João, que era o mais jovem, morreu de velhice. Inclusive foi João o único, todos fugiram, mas o único que acompanhou Jesus até a cruz. Todos se esconderam, todos se camuflaram e estiveram longe. Inclusive Pedro, como já ministramos aqui, negou 3 vezes. Judas o vendeu.
Agora, João, o discípulo amado que se reclinava no peito de Jesus, foi o único que teve a ousadia, a coragem, com autoridade e veemência, de estar do lado dele e viu todas as cenas. Se há algum relato é porque principalmente, entre outras pessoas, principalmente João viu o que fizeram até a última hora na cruz com Jesus e todo o seu martírio. Inclusive até no Getsêmani, Pedro, Tiago e João foram os que estiveram com Jesus quando ele estava aflito até a alma e o seu suor era como gotas de sangue. E João esteve do lado. Inclusive na cruz, quando Jesus está prestes a morrer, só o João relata isso. Ele fala para João cuidar da mãe dele. Falou: ei filho, eis aí a tua mãe, cuida da minha mãe. Ele sabe que está partindo, cessou, findou a sua missão aqui na terra. E fala para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Acabou, encerrou. João presenciou ao pé da cruz. Imagina a cena de dor, de angústia, de choro, de pranto, e Jesus entregando a sua vida e o seu espírito na mão do Pai até a última hora. João somente presenciou todo esse martírio com detalhes. E esse João, que agora é o único que até agora está vivo, porque já nesse então aqui haviam matado a maioria, para não dizer todos os apóstolos. Há muitas teorias em relação a como ele sobreviveu, mas há até quem diga historicamente que João foi por Domiciano, tentaram fervê-lo em azeite e ele sobreviveu miraculosamente, foi considerado como um semideus, porque os romanos e gregos acreditavam nisso, que haviam pessoas que eram semideuses, de relacionamento de deuses com mortais. E ele o desterra para a ilha de Patmos. Ele fica desterrado lá, abandonado, sozinho. Imagina, esse velho João, não era jovem já, era velho, avançado de idade, isso por volta do ano 94 a 96, e ele está ali, abandonado, longe da família. Ali naquela ilha colocava os marginais mais perigosos. Todos aqueles que estavam contra o Império de Roma eram desterrados nessa ilha, ali no mar Egeu, ali na redondeza do mar Mediterrâneo. E João talvez se pergunta: o que vai acontecer para agora? Eu vi Jesus, acompanhei Jesus, agora todos os meus companheiros, todos os meus amados irmãos morreram tragicamente, só sobrevivi eu estou aqui diante de Deus, abandonado, sozinho, longe da igreja, longe de tudo. E João é levado a um êxtase sobrenatural, e ele tem a visão desse livro, a visão do Apocalipse, uma revelação dos últimos dias. E João começa talvez a experimentar dessa visão sobrenatural, e ele declara aqui nesses versículos que ele é irmão, companheiro na aflição, no reino, na paciência, juntamente com Cristo. E aqui eu estou na ilha de Patmos, e ali naquela ilha de Patmos diz que foi arrebatado em espírito. E de repente ele está talvez angustiado, perplexo, pensando o que vai ser, quando de repente diz que atrás dele se ouviu uma voz como de uma trombeta que dizia: o que vês, escreve, eu vou te mostrar coisas da última hora, João. Você não está sozinho, você não está abandonado, você está aqui porque eu vou te revelar de uma forma sobrenatural algo que ainda vai acontecer. E temos o fechamento da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, com o livro, com o cânone do livro de Apocalipse. E temos o fechamento da Bíblia Sagrada, do compêndio de 66 livros, inspirados divinamente pelo Espírito Santo de Deus. E o último a fechar esse cânone é João. E você pode ver que o livro de Malaquias, que fecha o cânone do Apocalipse, do Primeiro Testamento, o chamado Antigo Testamento, e o Antigo Testamento termina com a palavra maldição: e vou ferir a terra com maldição. E fechou-se o cânon do Primeiro Testamento com a palavra maldição. Se você analisa, só há juízo e condenações e lei para seguir ali no Primeiro Testamento. Mas com Jesus Cristo começa a graça. Mateus, Marcos, Lucas, João, começa a graça, o amor, a virtude do Deus revelado. Porque Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho
e entregou esse filho como sacrifício vivo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele cumpre essa função. E agora João, lá no último capítulo do livro de Apocalipse, no último versículo, ele diz que a graça, não termina com maldição, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, amém. Ele termina abençoando. Essa é a proposta de um João revestido, que já era conhecido como apóstolo do amor, agora revestido de uma revelação sobrenatural. Só que presta atenção, quero fazer um paralelo, porque começam muitas revelações, teríamos que ter muito tempo para analisar o livro de Apocalipse. Inclusive na Universidade do Reino vou começar especificamente a dar aula sobre Apocalipse. E graças a Deus, muitos alunos ao redor do mundo já estão interessados e matriculados, aprendendo essa matéria só do Apocalipse. É algo tremendo. E comecei a mergulhar nessa dimensão, e eu comecei a ler e a enxergar espiritualmente o que João viu de uma forma simbólica, porque aqui no Apocalipse nós vamos ter linguagem figurativa, vamos ver metáfora, vamos ver linguagem simbólica, vamos ver profecia sobrenatural. E João, com autoridade, começa a ter a primeira revelação, talvez angustiado porque todos os seus companheiros morreram, angustiado porque não há nenhum apóstolo mais, pelo menos da clã dos 12 que Jesus chamou, e agora ele somente sobejou, e ele está sozinho, mas Jesus se apresenta para ele, Jesus se manifesta a ele. Essa é a grande promessa que a igreja tem em qualquer um de nós individualmente. Mesmo que você seja sucumbido em qualquer situação, há um Jesus que se apresenta, um Jesus que diz: não temas, eu tenho um propósito na tua vida, e eu te trouxe aqui para te revelar coisas sobrenaturais. Você precisa entender que Deus, através da pessoa de Cristo, quer te revelar coisas sobrenaturais, e você tem que falar: revela-me, Senhor, revela-te a mim, em nome de Jesus. Quem quer isso? Mas a glória é que, fazendo um paralelo, João é o único que viu Jesus martirizado, mas agora nessa visão ele não vê mais esse Jesus com cabelos ensanguentados, com aquela crosta que gerou a coroa de espinhos que penetrou na sua fonte. Ele não vê mais um Jesus com esses cabelos todos cheios de sangue e de coágulos, mas agora ele vê um Jesus com os cabelos brancos como a lã e como a neve, resplandecentes. Agora ele não vê mais a um Jesus que tem os olhos cheios de hematomas, talvez com derrame no olho, de tanto soco, de tanta pancada que ele recebeu, porque João testificou, o único que testificou isso. Mas agora não vê mais esse Jesus angustiado, com olhar de dor e de sofrimento, mas agora ele vê há um Jesus que tem os olhos como chamas de fogo. Agora ele não vê mais um Jesus que carrega descalço a sua cruz, com sangue nos pés. Agora não vê mais um Jesus com os pés perfurados, mas agora diz que os seus pés são diferentes, são como latão reluzente, como bronze polido. Esses são agora os pés de Cristo. Agora ele não vê mais um Jesus frágil, que clama por sede, talvez estava com a boca seca e quer água, e pede água, e talvez João queria dar água para o seu mestre ali na cruz. Quem não quer servir o seu mestre? Mas com certeza foi lhe impedido, lhe deram um vinagre, ele rejeitou, ele queria água. Ele não vê mais esse Jesus padecendo nessa tortura infernal, mas agora diz que a sua voz é como muitas águas. Agora ele não vê mais esse Jesus carregando uma cruz nos seus ombros, ou seu braço segurando essa cruz que o leva para o martírio, mas agora ele vê um Jesus que na sua mão tem 7 estrelas. E essas 7 estrelas são 7 pastores que dirigem as igrejas da Ásia. Quem pode dar glória ao Senhor por isso? Ele não vê mais agora a boca do mestre, talvez partida por golpes, inchada de tantos murros que lhe davam, de tanto soco que lhe davam nesse martírio tão terrível. Mas diz que agora ele vê um Jesus cheio de glória, e da sua boca sai uma espada de 2 gumes. Ele não vê mais um Jesus abatido, com o rosto ensanguentado, mas ele vê agora um Jesus com o rosto brilhando como o sol. Esse é o Jesus ressuscitado que nós servimos.
Eu não sirvo mais um Jesus morto. Eu não sirvo mais um Jesus do crucifixo que fica pendurado eternamente. Eu e você servimos um Jesus vivo. E eu te pergunto, você crê que há um Jesus vivo? Quem crê nesse Jesus vivo? Se você crê nesse Jesus vivo, se manifeste e diga: eu creio nessa glória, eu creio nesse poder. Eu morri, mas eu ressuscitei. Eu fui morto, mas eu voltei a viver. Eu sou alfa, eu sou ômega, eu sou princípio, eu sou fim. É esse Jesus que eu sirvo. Pergunte para alguém: o Jesus que você serve é vivo? Diga: me demonstre que você serve um Jesus vivo. Diga: me demonstre que você serve um Jesus vivo. Me demonstre que você serve um Jesus vivo. Ele está vivo realmente. E aonde Ele está? Ele está dentro de você. Quem crê que está dentro de você, esse Jesus vivo? Ele vive. Aonde Ele está? Está aqui dentro. Se está dentro, me demonstre que você é realmente esse templo do Deus vivo. Se você recebe isso, entende isso, exalte o nome do Senhor. João não aguentou, caiu, diz que não aguentou, diz: quando eu vi esse Jesus diferente do martírio da cruz, diferente das torturas, diferente da coroa de espinho, diferente do Jesus todo marcado com chicotes, mas agora vê esse Jesus de glória. E eu vou lhe falar uma coisa: há um Jesus que foi martirizado, mas existe um Jesus de glória, e esse Jesus de glória está aqui. E esse Jesus de glória quer operar na tua casa. Esse Jesus, acho que tu não está entendendo, quer operar na tua casa. Esse Jesus de glória quer operar no teu casamento. Esse Jesus de glória quer te abençoar. Esse Jesus de glória quer salvar toda a tua posteridade. Esse Jesus de glória quer te abençoar, quer te enriquecer. Esse Jesus de glória quer abrir portas de bênção. Quem entende isso, glorifique o nome do Senhor. Mas o que João fez quando viu esse Jesus de glória? Ele disse que não aguentou e caiu como morto. E essa é a primeira proposta que o Senhor tem para nós. Enquanto você não cair e você morrer, esse Jesus de glória não se manifesta. Eu preciso cair, eu preciso me desconjuntar, eu preciso me desmoronar, tirar o meu ego, tirar minhas convicções, andar do meu jeito, fazer do meu jeito, andar segundo o meu prazer. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu realmente estou diante de um Jesus de glória, eu vou ter que me desprumar, eu vou ter que me desmontar, eu vou ter que cair aos seus pés, e a vontade e a glória dele vai prevalecer. Se você e eu não experimentamos a glória desse Jesus, porque talvez ainda você e eu estamos talvez com pompa demais e não andamos segundo a vontade dele. E o Senhor está falando: você vai conhecer a minha glória. Você precisa conhecer a minha glória. E esse Jesus está aqui nesta noite. Esse Jesus está aqui nesta noite. Mas o que aconteceu com João? Adiantando para não tomar muito tempo, a primeira coisa diz que ele reagiu para ver quem era que falava com toda essa autoridade. E quando ele olha, ele vê 7 castiçais. A menorá em hebraico. Não vou me deter no detalhe do que é a simbologia da menorá, mas a menorá simboliza muito num contexto judaico. Aqui no Novo Testamento simboliza a igreja do Senhor, ou as igrejas. Aqui para Deus há uma menorá. Aqui na Capitão Luiz Pimenta há uma menorá, há um castiçal. Quem são os castiçais? Levante as mãos, por favor. Esse aí é o castiçal de Deus. Uma igreja é o castiçal de Deus. Nós somos castiçal de Deus nesse lugar. Quem passa, você não percebe, mas aqui quem passa tem que ver um castiçal de fogo, tem que ver um castiçal de glória. E esses braços levantados da menorá somos nós, a sua igreja, que exalta, que glorifica, que bendiz, que testifica. E alguém que passar angustiado vai encontrar aqui uma menorá. Se alguém precisa de cura, vai encontrar essa menorá. Se alguém quer tirar a sua vida e quer encontrar salvação, vai encontrar essa menorá. Essa menorá tem que estar acesa. Essa menorá simboliza a glória e a virtude da presença de Deus na terra. E nós somos essa menorá. E quando ele viu os 7 castiçais, ou 7 menorás. E no meio de todos esses castiçais, um semelhante ao Filho do Homem,
andando no meio dos 7 castiçais. Ele vai caminhando no meio. Sabe por quê? Porque Jesus está no meio da igreja. Jesus está no meio da igreja. E Ele está presente. E Ele quer agir. Agora eu preciso abrir meu coração, meu intelecto, e compungir o meu coração, me arrepender se for necessário, me converter, para que a essência do seu mover no meio da igreja comece a se manifestar na minha vida. Porque alguém que diga: eu não sinto nada, algo está errado, porque a presença dele é real. Queira você acreditar, Ele está no meio da igreja, Ele está no meio do povo. Somos todos cheios de defeitos, de falhas, sim, mas somos lavados e redimidos, somos santificados, porque o Senhor nos libertou e nos lavou com seu sangue. No mundo você servia outros deuses, mas agora você serve um Deus vivo, e esse Deus vivo faz questão de andar com você. Esse Deus vivo faz questão de estar no meio da igreja. Esse Deus vivo passeia no meio dos 7 castiçais. Escute bem. Quando Jesus começa a trabalhar ali nessa visão e se apresenta no meio dos castiçais, eu vou lhe falar, Jesus está dizendo uma coisa: eu me manifesto através da igreja. Se eu estou andando e atuando na igreja, é porque eu agora, para a terra e para o mundo, me manifesto através da igreja e no meio da igreja. Não vou enviar anjos, não vou enviar um arcanjo, não vou enviar serafins, não vou usar ninguém. Tudo que eu fizer, tudo que eu operar, de como eu me mover, vai ser através da igreja. Se vamos salvar o mundo, se Deus fala vamos salvar o mundo, se Jesus fala eu morri para salvar o mundo, agora vai ser através da igreja. Para que venha um avivamento, tem que ser através da igreja, no meio da igreja. Se vai trazer prosperidade para essa cidade, vai ser através da igreja, porque pelos políticos já era. Vai ser através da igreja. Se algo vai mudar na sua família, vai ser através da igreja. Sim, é Jesus que opera, mas vai ser através da igreja. Muitos falam mal da igreja, muitos perseguem a igreja, muitos abandonam a igreja, mas tudo que Jesus fizer, Ele diz: eu estou andando, mas é no meio da igreja. Eu vou operar no meio da igreja, eu vou fazer no meio da igreja, eu vou curar no meio da igreja, porque aquele que tem chama de fogo está no meio da igreja. E essa igreja é você. Diga isso para alguém: essa igreja é você. Se você acredita, glorifique esse Deus Todo-Poderoso. E essa igreja nessa noite está reunida neste lugar, louvando e adorando o seu santo nome. Você crê nisso? Mas ele vai adentrando nessa visão gloriosa, e ele dá uma porção sobrenatural divina através de uma revelação para João. Ele dá uma mensagem para 7 igrejas. Por que as 7 igrejas da Ásia? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 cidades. Eu sempre ensino isso. Quando Jesus olha para uma cidade, Ele olha a igreja, e Ele diz: a igreja que está na cidade de São Vicente. Eu não acredito em denominacionalismo. Eu não acredito em denominacionalismo. Eu não creio que há salvação através do denominacionalismo. E eu vou te falar uma coisa: lamentavelmente o denominacionalismo está tão deturpado e adulterado, que há muita gente que criou um marketing denominacionalista, se vendeu para a política, se vendeu para barganhas, para coisas malignas. E eu vou te falar uma coisa: quanto mais marketing se faça de uma denominação, é porque o Espírito Santo talvez há muito tempo não está mais lá. Porque quando a igreja e o Espírito a promove, não precisa de marketing. Porque a igreja é movida pelo poder do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque o Cristo está no meio da igreja, e Jesus está no meio da igreja. Porque, meu irmão, se tem alguma coisa aqui que é o fundamento, é a presença do Cristo no meio da igreja. É importante que o irmão fulano seja assim, é importante que a família tal seja presente, sim. É importante que você seja aqui trabalhando, contribuindo, presente, adorando, sim. Mas nada disso adianta se ele não está no meio da igreja. Jesus está aqui. Jesus está aqui.
Ele quer te abençoar, Ele quer te libertar, Ele quer derramar bênção, Ele quer te libertar do pecado, da maldade, porque Ele faz questão de estar no meio da igreja. O que acontece com essa visão gloriosa? Ele se move sobrenaturalmente e começa a dar visões para essas 7 igrejas, que eram 7 cidades que estavam ali no que é a atual Turquia, chamada de Ásia Menor. E começa, precisaríamos, repito, de muito tempo para fazer uma análise, não vou fazer isso, mas quero salientar algumas coisas sobre essas 7 igrejas que são exortadas, como também são elogiadas, advertidas e analisadas na ótica de Jesus. E nessas 7 igrejas há mensagens preciosas que nós podemos tirar para os dias de hoje, porque essas 7 igrejas podem simbolizar tanto períodos através dos séculos, e nós estaríamos no último período, que seria o tempo Laodiceia, e se encaixa direitinho, como também podemos dizer que são perfis de igrejas, tanto na coletividade como no seu individual, porque eu posso ser uma igreja, por exemplo, de Éfeso. Se eu, por exemplo, sou fiel, eu estou adorando ao Senhor, eu posso ser uma Filadélfia, como também essa igreja pode ser uma igreja que adora e exalta ao Senhor, como naquele então a igreja de Filadélfia. Não significa que eu tenho que colocar a placa Filadélfia ou igreja de Éfeso. Não, isso aí é marketing humano, que Deus não trabalha. Isso se deturpou tanto que os maiores escândalos que nós vamos ver, escute, estou te falando porque isso já estou avisando há muito tempo. Os maiores escândalos que nós vamos ver no mundo da política, vamos ver o braço diabólico abraçando essas malditas organizações que estão se vendendo, estão roubando, estão fazendo coisas terríveis. Porque há muita gente iludida com marca, com marketing, porque ali é fama, porque ali tem o pastor famoso, porque ali é um marketing legal, porque ali é um movimento gospel assim, desse jeito. Por quê? Porque é status estar numa igreja onde tem uma placa bonita, que é marketing. Assim como, por exemplo, quem lembra do sorvete Cascão aqui na Baixada Santista, algumas décadas atrás? Quem lembra como começou a Fábrica Princesa ali na praça, ali da Biquinha, ou Praça 22 de Janeiro, Fábrica Princesa, que depois virou Cascão, e começaram a trabalhar e cresceu, e andava com aqueles carrinhos na rua vendendo sorvete Cascão. Quem não lembra disso? Só que o que aconteceu? Cresceu tanto o marketing Cascão, que hoje em dia é uma das sorveterias mais poderosas do estado de São Paulo, está crescendo para o Brasil. Inclusive aqui bom já está tremendo, porque não há mais espaço para o reinado desse monstro do marketing chamado Cascão. Deu vontade de tomar sorvete agora, misericórdia. Eu entendo de marketing. Isso é status. O status vai gerando recurso, e o recurso, a pessoa sabe trabalhar com os recursos, tem que saber trabalhar, ela gera qualidade, e por gerar mais qualidade vem mais reconhecimento, vem mais recursos, vem mais investimento, vem mais qualidade. Quem se beneficia? Logicamente, o consumidor. Só que isso entrou em muitas denominações, onde é um mercado de procura, de oferta e procura, e as pessoas procuram isso. E o Senhor há muito tempo já me mostrou isso. Eu vou derrubar esses altares malignos. E há muita gente que não quer o confronto da palavra, não quer, logicamente vai andar nessa onda, surfando em igrejinhas do pastor Lindinho, do marketing de igreja, que não vou nem citar nome aqui porque foge à ética, e isso não procede falar nome de igrejas aqui ou de denominações. Mas o que acontece? Eu vou te falar uma coisa: o tempo dessa barganha está chegando ao fim. Anote que eu estou falando como profeta, porque eu venho falando isso até antes da pandemia, quando Deus me falou: Deus vai desmascarar esses lobos que se dizem pastor, que falam bonito, que tem dinâmica de coaching, que fazem tantas coisas preciosas, e a marca registrada em todos os carros da igreja tem a logomarca. Eu pertenço não a Jesus, não ao reino do céu, eu pertenço à igreja X, eu sou de lá. Esse é o marketing em tudo, onde vai ter o espaço como se fosse um grande shopping. Quem já foi no shopping da Praia Grande?
Ai meu Deus, quem já viu como está? Ai, que coisa maravilhosa. Marketing para tudo quanto é lado. Quem se beneficia é um ciclo de mercadores e um ciclo de clientes que estão atrás de uma grande mercadoria, onde há oferta e procura. E é maravilhoso porque eu entendo sobre investimento e sobre marketing, entendo sobre brand, entendo sobre tanta coisa, mas isso não condiz com aquele que está vivo, que morreu e agora está vivo, cujos olhos são como chamas de fogo, cujos pés são como latrão reluzente. O que diz: a minha igreja é a minha igreja. Pode ser uma chopana, talvez esquecida lá no interior, não sei de onde, lá na Cochimbrina, mas é a minha igreja. Pode ser de chão batido, sim, se podemos melhorar, glória a Deus, e mudar para algo melhor, glória a Deus. Mas pode ser embaixo de um pé de árvore. É a minha igreja. E essa igreja, com toda essa simplicidade, está reunida aqui. E o Senhor está falando: eu tenho uma mensagem para cada uma delas. Eu quero exortar e trabalhar nessa dinâmica para entender o que Deus quer. O lindo de tudo isso, que em primeiro lugar, que Jesus, para cada igreja, quem já estudou as 7 igrejas sabe, Ele mesmo se apresenta com nomes diferentes. Ele se autonomeia. E nas 7 vezes nas mensagens ele fala: isto diz para Éfeso, isto diz para Esmirna, isto diz para Pérgamo, isto diz, diga comigo, isto diz. Quem está dizendo? O próprio Cristo dele mesmo. E aí ele vai apresentando. Para Éfeso ele diz assim: isto diz quem tem nas suas destras 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Sabe o que significa isso? Todo poder e autoridade que existe numa igreja, não existe essa autoridade otorgada para homens como se fosse um patrimônio humano, o qual pode ser manipulado e dirigido segundo o bel prazer das cobiças e das tendências humanas. Mas ele diz: eu tenho as 7 estrelas. As igrejas, ou a igreja no individual, ou as igrejas precisam ser dirigidas com a autoridade da minha mão. Eu vou te falar uma coisa: eu tenho muitos defeitos, como você também tem. E talvez não sou o pastor ideal para muita gente aqui, porque realmente me falta muita psicologia para lidar com o fator ser humano. Também me faltam muitos cursos de PNL para poder ter inteligência emocional, para saber lidar com as tuas tribulações e os teus perfis, que às vezes nem você se aguenta e eu tenho que te aguentar. Vou falar de novo: nem às vezes você se aguenta e eu tenho que te aguentar. Mas sou pastor para isso. Agora preste atenção uma coisa, por favor, preste atenção. Deus que me livre de dirigir a igreja segundo o meu bel prazer. Deus que me livre de dirigir a igreja sem oração, sem jejum e sem buscar a face do Senhor para determinar alguma coisa. Então eu lhe digo: se há uma determinação, se há algo que obedecer, tome cuidado, porque você não está me desobedecendo. Você não está desobedecendo a denominação, que talvez você nem sabe. Eu sei que tem gente aqui que nem sabe o nome dessa denominação legalmente registrada com CNPJ e com número e toda organização cívica. Mas eu te digo, nem queira saber. O importante é saber que se Jesus está aqui ou não. A certeza é que você tem convicção que Jesus está neste lugar. Sabe por quê? Porque essa igreja pertence ao Senhor Jesus. Essa igreja não veio para te dar prazer. Essa igreja não está aqui para ceder os teus caprichos. Essa igreja não anda com o teu dedo manipulador. Essa igreja, até onde eu sei, pertence ao Senhor Jesus. E Ele que tem o domínio dos 7 castiçais. Quem pode dar glória ao nome do Senhor por isso? Na Esmirna ele diz assim: eu sou o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Para Esmirna. O engraçado é que além da frase que ele onde ele se autonomeia e apresenta-se para cada igreja, assim diz, ele se apresenta de diferentes maneiras, e tudo isso tem um propósito glorioso. Há uma ótica também.
há uma ótica espiritual para todos os que estão ali nessas igrejas, dizendo: terrenalmente você é visto assim, mas celestialmente esta é a ótica que nós temos de vocês. Meu Deus do céu, e é sério. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, Esmirna, terrenalmente era uma igreja pobre, na ótica humana era uma igreja pobre. Diga, igreja pobre. Mas o Senhor aconselha e diz assim: aqui na terra você é chamado de igreja pobre, mas eu quero te falar, lá no céu tu é visto como rico. Meu Deus, acho que tu não está entendendo. Lá no céu o registro diz: em Esmirna há uma igreja rica. Mas como? Não tem nada. Lá há um registro, há uma ótica celestial que diz: lá tem uma igreja rica. Agora, que riqueza é essa que fazia a igreja nos registros celestiais fazer o próprio mestre, o próprio Salvador falar assim: tu dizes que és pobre, mas aqui tu está registrado como rico. Aleluia. Pérgamo diz aqui para a igreja de Pérgamo uma visão terrena. Diz: tu que habitas onde está o trono de Satanás. Acho que essa igreja é Bitaru. Terrenalmente, onde habita o trono de Satanás. Bitaru. E aliado, Vila Margarida e México 70 junto. Estou falando porque eu moro aqui. Onde é? Terrenalmente, onde está o trono de Satanás. Essa é a visão terrena. É o que você pode falar. Não sei se você que mora aqui na redondeza nesses últimos dias tem sentido o cheiro que tem saído no Bitaru. Tem alguém que mora no Bitaru? Ninguém mora. Todo mundo fala assim: não conheço, não moro lá. Quem tem sentido o cheiro? Tem sentido o cheiro que está saindo? Você sabe de onde está vindo? Bom, não queira saber, mas dá um cheiro característico que está saindo nesses dias de sol. É o trono de Satanás. Para quem não sabe, nós temos a fossa da Sabesp aqui do esgoto de todo o bairro, e um abismo de quase 50 metros de fundura aqui. De onde está vindo esse cheiro? É o trono de Satanás. O Leandro usa o banheiro, vai pelo esgoto, passa aqui. Levanta a mão quem é do Bitaru. Ninguém assume, né? Ninguém assume. Todos vocês, na descarga, vai para lá. E ali está o trono de Satanás, é um cheiro infernal. Com esse calor, só Jesus. E eu estive em bairros onde era palafita, já havia esgoto ao céu aberto. Quem já viveu isso? Cadê o Flávio? Lembra desse tempo, Flávio? Nas palafitas morávamos em cima, literalmente, do esgoto aberto, ao céu aberto. A maré enchia. E no dia de calor era um cheiro de fermento diferente. Essa é a ótica humana. Pérgamo era assim, ela está tão perdida que habitas onde está o trono de Satanás. Ah, tu mora lá, no trono de Satanás, é lá que tu mora, essa é a... Mas qual a visão celeste? Diz assim: aqui vocês são vistos como aqueles que retêm a glória do meu nome e não negaram a fé. Aqui na terra você pode estar morando do lado do Satanás, mas lá na glória, no registro, está dizendo: você é aquele que guarda a glória do meu nome. E aí vai avançando. Quando diz para Esmirna: eu sou o primeiro e o último, diga comigo: Alfa e Ômega. Ômega, que foi morto e reviveu. Sabe o que significa isso? Primeiro e último. Sabe o que significa isso? O que realmente é crucial para a sua vida, para que você entenda a glória do avanço espiritual da sua vida, espiritual, emocional, financeira, familiar, o conjunto de tudo que é o compêndio da sua vida e da sua essência. E você tem que entender: se Jesus não foi o primeiro e último, nada vai avançar na sua vida. Quem está sentindo a sensação que a sua vida não avança há muito tempo, é porque se perdeu ciclicamente. Sabe por quê?
Porque os judeus ensinam isso, de que a vida é composta por ciclos. E se você não sabe viver ciclos, e se você com a glória do Eterno não sabe fechar ciclos e iniciar ciclos. Diga comigo, fechar ciclos, iniciar ciclos. Uma das sabedorias que o povo de Deus precisa ter, e o judeu ensina isso, é aprender a viver ciclos. E você precisa aprender a fechar ciclos e iniciar ciclos. Só que você para isso tem que conhecer o propósito santo e o desígnio do Senhor. E para isso você tem que orar muito e ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Por isso ele disse para Josué: medita nela de dia e de noite e farás prosperar o teu caminho. Há quanto tempo o teu caminho não prospera? Normalmente uma pessoa que se perdeu, ela não tem uma vida de oração plena. Ou pode estar indo bem, uma hora mais cedo ou mais tarde vai derrubar, vai cair, vai perecer, porque não tem sustentabilidade na oração. E como também não tem sustentabilidade na essência do que é a palavra de Deus. Se algo que sustenta a igreja é a oração e a palavra. Alguém crê nisso? Agora preste atenção. Quando eu entendo ciclo na minha vida, eu te garanto que todos nós, na dimensão de cada um, todos nós já passamos por ciclos e estamos em novos ciclos. Porque eu creio que você de alguma maneira progrediu por ter recebido a Cristo. Vou perguntar de novo. Eu creio que você progrediu em alguma área da sua vida por ter recebido a Cristo. Quem dá glória a Deus por isso? Tá, então, sabe qual é o problema? É quando nós dizemos: não, o que eu já recebi está bom demais. E de fato, está bom demais. Perante o que eu era, está bom demais, não está bom demais. Mas o Senhor está dizendo, a glória do reino está dizendo: você não pode se conformar com isso, porque há muito mais. Você não se pode conformar. Ei, não se comporte dessa forma. Não se comporte, porque o ciclo que vem é outra dimensão. Se desviou agora, se perdeu logo no começo, já se perdeu. Sabe por quê? Porque a pessoa não entende que está se fechando um ciclo e vai começar um novo ciclo. E toda vez que a gente aprende sobre ciclos, você tem que trazer a glória do Eterno de Israel. E aqui Jesus se apresenta. Porque o judeu fala isso: o eterno, santo, Deus Todo-Poderoso é aquele que tem o poder de fechar ciclos e iniciar ciclos na sua vida, para que você tenha progresso em todos os sentidos. E o que acontece? Ele está falando: ei, Esmirna, você diz tão pobre, mas eu quero te falar uma coisa. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o início e o fim, eu sou o alfa e ômega, eu sou o que inicia na sua vida e o que termina na sua vida. Eu sou aquele que inicia as coisas e o que termina as coisas. Eu sou o que vai fechar talvez o ciclo de pobreza e de prova. E eu sou aquele que vai iniciar o start para a vida de progresso e de bênção. Eu sou que vai fechar um ciclo talvez de angústia e vou iniciar o ciclo da vitória. Eu sou que vai fechar um ciclo de tribulação e vou te dar autoridade para você confiar em mim. Eu sou que aperta o botão que diz glória e poder na sua vida e vai começar a desatar coisa grande. Sabe por quê? Porque eu estou no comando. Você não sabe de nada, não entende de nada e você é nada, mas eu sou o primeiro e eu sou o último. Jesus é o primeiro na sua vida. Jesus é o primeiro na sua vida. Tomara que sim, mas isso é fácil. Começar com Jesus é fácil. Deus provar que Ele vai te abençoar, que Ele te salvou, que Ele te libertou, é fácil. O negócio é que Ele seja, ou Ele será contigo no último estágio. E todo mundo diz: Jesus me abençoou tanto. Comecei para a igreja, Deus me prosperou. Fui para a igreja e as portas se abriram. E como você vai se comportar perante esse Jesus que é o primeiro? Ele é o primeiro na sua vida. Ele é o primeiro na sua vida. Tem certeza? Tem na empresa, na escola, sempre tem o primeiro a chegar. E normalmente os maldosos chamam de quê? De puxa-saco, de não sei o quê. É ou não é? Talvez seja, mas sempre tem alguém que
veste a camisa da igreja, ou da empresa. Tem prazer, tem alegria. Não chega forçado, não chega atrasado, não chega arrastando. Porque é uma primazia na sua vida. Porque ele já sabe o que é sofrer desempregado. Sabe, Wagner, o que é passar perrengue e não ter nem dinheiro para comprar, nem levar a esposa para comer uma pizza. Só que ele está grato porque alguém o abençoou, alguém lhe deu uma chance. E quando Jesus está na primazia, ele se aprova, porque não adianta falar amém. Eu vejo a leitura, quando alguém está com a primazia de Jesus, quando alguém tem Jesus como o primeiro. Ai, tão glorioso. Antes que comece, a pessoa já está. Não há desculpa, porque Jesus está em primeiro lugar. Durante muitos anos dei esse exemplo, e essa semana precisei dar esse exemplo para algumas pessoas. E isso eu digo com todo o temor, mas com toda a autoridade. Será que ainda Jesus é o primeiro? Será que é primazia? Ou os concursantes do Enem são mais habilidosos e são mais espontâneos, são mais esforçados, porque sabem que não podem chegar atrasado. Como você está lidando com o teu Jesus? Repito, Ele sempre vai te abençoar. Você não está gostando, né? Mas eu preciso pregar isso aqui. Pelas caras dá para ver. Eu vou filmar. Traz a câmera e filma aqui de cima. Mas eu preciso falar isso. Cadê a primazia? Cadê? Ele é o primeiro mesmo. Agora só analise que horário você chegou hoje. O que você fez por Jesus hoje? Tem gente durante a semana não visita hospital, não vai na cadeia, não evangeliza, não sai. Antigamente pelo menos a gente saía com folheto na rua para evangelizar nesse calorzão. E no domingo ainda vem arrastando perna, E ainda quando eu começo a falar desse jeito, como pastor é assim, você está torcendo o nariz, olha o nariz torcido. Eu preciso ser o primeiro na sua vida. Sabe por quê? Porque eu tenho tudo que eu fiz por você. Quem pode lembrar? Tudo que eu estou fazendo por você. Sabe por quê? É porque eu só pensava em você. Você está em primeiro lugar para mim, diz o Senhor. Você está em primeiro lugar para mim. Tudo que eu te dei, tudo que te entreguei. Quem pode dar glória a esse Jesus? Não, de fato, Ele tem te abençoado. Ele te provou que Ele deu na tua vida. Mas tu vem me dizer que Ele é o primeiro na sua vida? Estou te passando um pingo do que Ele sente. Tudo bom, já que é o primeiro, você afirma que Ele é o primeiro, você está tão dinâmico, né? Está tão dinâmico. A sua vida é uma dinâmica para provar que Ele é o primeiro. Mas Ele fala assim: eu quero ver se eu vou ser o último da sua vida. Quem alguma vez ligou para alguém: fulano me ajuda, fulano não dá, fulano me ajuda? Só tem uma alternativa, a última alternativa. Eu até nem queria ligar. Só tem essa alternativa. De repente é sua sogra, mas é a última alternativa. Quem já teve a última alternativa? De repente seu cunhado, meu Deus, é a última alternativa. Jesus está falando: eu sou o primeiro e preciso ser o último da sua vida. Agora, será que eu vou andar em sinceridade, em fidelidade, para que quando eu estiver afindando meus dias, Ele possa dizer: tu foste fiel? Ao ponto de Ele falar assim: e aquele que perseverar, como está escrito em Apocalipse, perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Eu fecho o ciclo da sua vida.
E o Senhor quer te dar muito mais. O Senhor quer te dar muito mais. O Senhor quer te abençoar. Quem foi abençoado aqui? Todo nós. Ele já te abençoou, mas Ele quer te abençoar mais. Já derramou poder na sua vida, mas tem muito mais poder. Já falou em língua, tem muito mais poder, muito mais unção. Agora, será que você entendeu que se fechou um ciclo? Agora, que nota você tirou nesse ciclo? Aonde ele iniciou, aonde ele fechou? Agora estou pronto para iniciar um novo ciclo. Um novo ciclo. E nesse ciclo ele está falando: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o primeiro, eu sou o último na tua vida, eu sou o primeiro, eu sou o último. Ele falou assim: e se você não crê que eu sou o primeiro, ou se você não quer receber, saiba de uma coisa. Porque ele fala assim: eu morri e revivi. Sabe por quê? Eu morri, podia ter ficado por isso, mas por causa de você, eu ressuscitei. Eu, na minha jornada de pastor, já vi muitas mães chorando com problemas, dificuldades. E muitas mães me falaram: pastor, já pedi o Senhor me levar, mas só no parto, por causa dos meus filhos. Por causa dos meus filhos decido morrer, eu decido viver mais um pouco. Por causa dos meus filhos. E já aconteceu comigo, eu ia partir. Por causa da minha esposa voltei. E talvez muita gente aqui já pensou em partir, mas eu sei que tem uma âncora que te segura. É um filho que depende de você, onde você diz e se pergunta: o que será dessas crianças se eu faltar? E eu, como pastor, talvez pensei em muitos planos humanos, sair aqui do trono de Satanás. E o Senhor me diz: não. Mas Senhor, dá uma olhada. Eu falei: observa bem, ainda tem fiéis na igreja. E é por causa desses fiéis você vai ficar. Você vai ficar, e eu tenho que falar: morre desgraça na cruz, morre Natanael, morre, que eu morre, prevaleça a vontade do Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que vai ser desse pequenininho? O que vai ser daquele que tem esperança em ver um pastor que se santifica, que tem um exemplo de alguém que prega a verdade com autoridade? O que vai ser? Eu sei que ninguém é insubstituível, mas a missão que eu tenho para a tua vida eu preciso cumpri-la. E o Senhor está falando: ei, você que me tem por primeiro e último, saiba de uma coisa, mesmo que você não acreditar na missão que eu tenho na tua vida, eu morri e entreguei a minha vida, mas ressuscitei só para constatar que você vai receber. Eu dava uma glória a Deus mais forte. E estou vivo, sabe por quê? Ressuscitei para provar que a minha bênção vai ser completa. Sabe por que eu vivi? Porque eu vou ressuscitar-te, para que você um dia esteja lá comigo, lá na glória. E você vai estar na minha presença. Quem crê nisso, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Esse é o Jesus que eu sirvo. Você acha que Jesus está só falando: ô igrejinha minha, eis que te digo que a bênção na tua vida? Não, leia bem, depois você lê em casa como ele exorta. E ainda diz: arrepende-te, 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 se converte, eis que venho sem demora, e o meu galardão está na minha mão para dar a cada um segundo tuas obras. Eu sou Jesus de Nazaré. Ele vai apresentando. Em Pérgamo ele diz assim: o que tem, assim diz, o que tem a espada aguda de 2 gumes. Já não é mais aquele Jesus pedindo misericórdia de tanto murro que ele levava na cara. Agora da sua boca sai uma espada. Essa é a palavra de Deus, e essa palavra está aqui para nos nutrir. E é uma espada de 2 gumes. Se não corta para um lado, vai cortar para o outro. Corta para lá, corta para cá. Ela é perigosa, é sinuosa. Essa palavra, ela é
uma arma poderosíssima, e é uma arma, sabe, para espantar o mal da minha vida. Essa espada que sai da sua boca é a palavra de Deus que está aqui para me corrigir. Você pode ir para lá, o fio te pega de um lado, você corre para ele, te pega do outro lado, porque é a espada cortante de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, apta para discernir o que você pensou no dia de hoje, o que você pensa sozinho. Ninguém sabe, nem o teu marido, nem a tua esposa, nem ninguém, mas ele sabe, porque a espada de 2 gumes está na mão dele, sai da boca dele, é Jesus de Nazaré. E diz: te atira, filho, o Filho de Deus, assim diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo. E eu vou lhe falar uma coisa, quando ele se apresenta sempre com olhos como chamas de fogo, por quê? Porque o fogo sempre foi depurador. Principalmente, por exemplo, com ouro, não havia como ter alguma ferramenta para uma taça de ouro, saber se era original ou não. Sabe o que eles faziam? Passavam pelo fogo. Se é ouro de verdade, ele vai ser depurado. Ou seja, se há uma mistura de alguma coisa, vai perecer e o fogo vai refinar. Se é ouro, vai ser refinado. Sabe o que significa isso? Vamos ver o que há dentro de você, se é ouro ou não. Sabe o que significa o olhar como chamas de fogo? Quando Jesus te olha, Ele está te depurando e está olhando o que há dentro de você. Se esse fogo pode depurar o ouro, quando Ele te olha, não pense que coisas escondidas vão ficar diante dEle. Porque o olhar dEle, Ele sonda e derrete tudo aquilo que não presta, e vai vir à tona o que realmente há diante dEle. Há uma imagem no céu de você, há uma imagem do que você anda fazendo, há uma imagem analisando o rumo da tua vida lá no céu. Sabe por quê? Porque o olhar de fogo do Cristo está sobre nós. E você pode fugir da tua esposa, você pode esconder do teu marido, você pode esconder dos filhos, você não pode esconder dele, porque ele tem como chamas de fogo, que depuram a alma, que depuram o coração, que depuram a nossa essência. Ele está falando a Natanael, quando vê o fogo, e ele me olha, eu digo: Senhor, há coisas que não posso esconder de ti. Eu estou diante desse olhar do Senhor, e esse olhar é forte, esse olhar é pesado, esse olhar é santo, é o olhar do Filho de Deus Todo-Poderoso. Além desse olhar, ele diz claramente: e os meus pés são como latão reluzente. Sempre explico isso. O latão reluzente era o espelho dos dias de hoje, porque naquele tempo não tinha a tecnologia de hoje para se olhar no espelho. Nem todo mundo tinha habilidade para se olhar no espelho. E eu vou te falar, todos nós hoje nos olhamos no espelho. Quem não se olhou no espelho? Todo mundo se olhou no espelho hoje. Mas diz que o latão reluzente era polido, era um pedaço de metal, de bronze principalmente, e era polido, era essa palavra arear, surge da palavra areia, porque se pegava areia. Dê graças a Deus pelo bombril, dê graças a Deus por aquela esponjinha Scott Brite. Cadê as mulheres? Estão aí? E os homens também, porque os homens lavam a louça. Está fraco esse amém? Os homens também lavam a louça. Dê glória a Deus pela esponjinha Scott Brite, verde e amarela. Tem umas azuis e verdes, sei lá. Mas tem coisa que sai com a espuminha, não é? Com a parte amarelinha, não é? Sai ou não sai? É assim conosco. Só sai com a parte. Mas tem coisa que não sai não, sai com a parte verdinha. E às vezes está difícil. E Jesus pega você e começa a arear você. Está difícil. Quem já torrou uma panela alguma vez? Fala a verdade. Ô, panela terrível de arear, meu Deus do céu. E se alguém dedicado ao dedicado, ele vai pegar e tu vai sair. Tem sapólio, tem o que mais tem? Tem cândia. Quem é de lá sabe o que eu estou falando. Tem cândia. Tem alguma coisa que tu vai passar e vai pegar a bucha e vai... E tua alma carnal vai falar:
ai, tá doendo, mas vem para cá. Não é assim que a mãe pegava você, vem para cá, rapaz, onde tu vai? E vai passar a bucha até sair tudo, vai tudo. Essa mancha, vou tirar, sabe por quê? Porque eu te comprei com meu sangue precioso. E não há como ocultar a mancha diante dele. Sabe o que acontecia? Se polia tudo. Quando estava brilhante, se vendia um espelho, um pedaço de metal polido, e as pessoas conseguiam. Assim sou eu. Você sabia que na antiguidade havia muita pessoa que morria sem nunca ter visto o rosto dele, a imagem dele? E a pessoa diz, assim sou eu. Não sei se você iria se olhar pela primeira vez, iria se alegrar, ou iria ficar triste, não sei. Levanta a mão que iria ficar triste. Abidão levantou a mão. Abidão é sincero. Mas o espelho serve para ver quem sou eu. Mas podia ser qualquer coisa, mas diz que os pés são como latão reluzente, são um espelho para se olhar. Sabe o que significa isso? Se a igreja quer vencer, tem que estar aos pés de Cristo. Não há interesse de estar aos pés de Cristo. Não há interesse de estar aos pés do Senhor. Não há interesse de estar. Qualquer coisa pode te alegrar. Mas eu vou te falar uma coisa. Há uma alegria gloriosa que poucos a experimentaram. E eu tenho esse discernimento pastoral para saber quem já experimentou essa alegria. Que o tempo passa e você não percebe. É o tempo de estar aos pés de Cristo. O tempo passa. É uma alegria que a pecadora encontrou e chorou, e ainda com os cabelos enxugou os pés de Jesus. Homens que se ajoelharam e se prostraram porque descobriram o segredo de estar aos pés de Cristo. Igreja quer vitória? Precisa estar aos pés de Cristo. Há quanto tempo você não está aos pés de Cristo dizendo: Senhor, eu preciso fazer diferente esse ano. Enquanto você não reconhecer, e eu não reconhecer, que eu estou pecando, que eu estou errando, e não me converter, não me arrepender, não vai ter nem primeiro e último na minha vida. E talvez fique por isso mesmo e acabou e fechou meu ciclo. Mas eu não quero isso. Nem o Senhor quer, porque o Senhor tem novos ciclos para você. Mas o Senhor está te analisando como você está se comportando, de que maneira você está atuando. E o Senhor tem uma linguagem com essa igreja, e Ele fala de uma forma particular. Não sei os casais aqui, mas em casa a gente, quando principalmente os filhos são menores, são pequenos, a gente tem linguagens, é ou não é? E até nisso às vezes o casal quando você quer, levanta as duas sobrancelhas. É ou não é? Código, é ou não é? Principalmente quem tem bastante filho. Quem viveu isso já? Códigos que o casal tem. Tem que ter muita intimidade para isso. Para falar com intimidade. E os filhos ficam assim igual passarinho. O que foi? Não é nada não, filho. Nós falamos em código. E às vezes o clã da família já tem código para falar. Um olhar somente. Melhor quando meu pai, um olhar do meu pai assim na mesa. Era a canção inteira, mano. Eu já sabia tudo. Hoje o pai dá um comando, meu irmão. Os filhos dão risada da gente. Naquele tempo, um olhar do pai. Um olhar da mãe. Linguagem. Cada lugar e região tem sua linguagem. E a igreja tem uma linguagem. Não me interessa do jeito que tu fala. Não me interessa do jeito que tu é. Eu tenho olhos de fogo. Eu sou do teu levantar e o teu deitar. Eu sou o primeiro e o último. Sou eu que dei a vida por você. Eu ressuscitei para te abençoar. E aí ele vai falando as mensagens mais gloriosas, mais poderosas para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, para Filadélfia e para Laodiceia.
correções duras como elogios. Aquele que talvez parece que tem tudo, ele diz lá em cima: tu é visto como morto. Tu dizes que vives aqui na terra, eu vivo, ele está tão vivo para todo mundo, ele é vivo, passa a perna em todo mundo, mas lá tu é visto como morto. O outro lá diz que é pobre, mas lá em cima é visto como rico. E o que diz que é rico, lá em cima é visto como pobre, cego, miserável e nu. E agora? Qual é o teu perfil? Eu vou te sondar, diz o Senhor. Agora, como igreja, você está deixando um registro lá na glória. O que você está fazendo com aquilo que eu te dei, está tendo um registro lá na glória. Se você está sendo aprovado ou não, está tendo um registro lá na glória. E ainda diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.